Amém, gente? Você está pronto aí para ver e ouvir? Amém? Você crê que Deus vai falar contigo? Então diga para o seu irmão: o Senhor vai falar com você. O Senhor está falando com você. Preste atenção. Amém, gente? Irmãos, é claro que essa palavra que eu estou trazendo hoje, a pastora Adailton com a sua equipe está ministrando, tratando com a área psicossomática esse mês, não é? Mostrando que às vezes, a maioria das vezes, as dores físicas têm a ver com as questões espirituais e vice-versa. Eu separei uma palavra que o Senhor tem falado comigo nesses dias, desde o dia que nós planejamos construir a 15ª casa no sul do Piauí, e questão da crise foi o período que a gente menos levantou recursos. Nós precisávamos de R$20 mil para construir e fazer o acabamento desta casa. Eu encontrei uma família num curral abandonado no sul do Piauí. Encontrei as crianças no chão, caídas, com fome. A minha mulher, que está aqui comigo na cidade, entregou uma balinha e a criança de tanto não conseguiu descascar a balinha. Nós fomos para o hotel onde estávamos hospedados, muito angustiados e desesperados. Consegui 2 cestas básicas para essa família, e quando eu estava saindo desse curral abandonado onde eles estavam ali, Deus falou comigo: constrói a casa deles. Mas como construiu a casa para uma família que tem, naquele curral abandonado, tinha apenas uma pequena panela velha e 2 pratos e 2 colheres. E aí projetos, nós estamos levando algumas carretas de alimentos, carretas mesmo, lá para o sul do Piauí, Vale de João e Bahia. Eu falei: nós não temos condição de construir a casa para essa família, não temos condições. Porque, sabe, na minha opinião, que nos leva para uma depressão, vamos dizer, espiritual, é quando estamos tentando compreender Deus, a chamada de Deus, utilizando a racionalidade humana que nós criamos no dia a dia. Nós entramos num colapso espiritual terrível, e isso às vezes acontece comigo. Amém? Melhorou, né, gente? E aí, foi assim que aconteceu comigo agora, porque a construção da casa estava marcada para janeiro. Os patrocinadores, todo mundo estava se preparando para janeiro. Nessa última viagem que eu fiz, eu encontrei essa família morrendo de fome e numa situação dramática, não dava mais como esperar. Certamente haveria óbitos. E aí, quando eu cheguei em casa, passei 3 semanas fazendo uma campanha. Aí, quando eu cheguei para minha esposa, falei: quanto é que nós já temos aí? Ela disse: nós juntamos 3.500 para 20, né, gente? Não havia condição. E aí, irmãos, o Senhor me deu esse texto. Eu já tinha lido esse texto mais dezenas de vezes e tudo. O Senhor me levou para esse texto às 3 horas da manhã. Depois eu li o texto, falei: eu entendi a mesma coisa que entendi das outras vezes. Quando foi às 4 da manhã, o Senhor tornou a me levantar e mandou eu ler o mesmo texto. Eu li, porque às vezes você lê a Bíblia, você tem um certo pensamento preconcebido, porque já pregou, você já tem uma ideia daquele texto. E muitas vezes a revelação do texto pode ser nova. Amém? Amém. Eu fui impactado há 40 dias atrás com o Salmo 23. Nós subimos o monte para orar, e uma irmã abriu no Salmo 23 e falei: de novo? Outra vez? Quando eu falei assim, o Senhor falou comigo. Eu dei uns 3 passos para trás. O Senhor me colocou de joelho e falou: só levanta depois que você ler o Salmo 23. E aí eu tive uma nova concepção desse salmo, que estou organizando as mensagens, né? Os segredos do bom pastor. Porque o gostoso para nós são aqueles segredos que você não vê na superfície. E aí, eu comecei
a pensar lá em casa, quando a minha esposa diz, nós só tínhamos, pegando o fio da meada aqui, R$3.500, eu comecei a pensar de como construir esta casa. Não tinha mais tempo, para resumir bem, que eu quero entrar no texto. E quando foi às 5 horas da manhã, o Senhor mandou eu ler o texto pela terceira vez. E aí, antes de ler, eu falei, Senhor, fala que o teu servo ouve. Amém? Amém? Naquele momento, eu lancei por terra os pensamentos preconcebidos, aquilo que eu acho que já sabia. Falei, Deus, estou zerando o que eu acho que sei, e agora eu quero colocar a visão de Ezequiel 37, eu sei que tu sabes. E foi algo que Deus falou comigo. No dia seguinte eu falei para a Valdira, querida, vamos embora para o Piauí. Reuni a minha equipe de pedreiros, e nós tínhamos 3.500 para hospedar a equipe, comprar 4.000 tijolos, areia, cimento, cerâmica, telha e uma série de outras coisas. 3.500 para uma estrutura que nós gastaríamos de 20 a 22 mil. E quando você tira a sua segurança nas coisas e direciona essa segurança para Deus, aí os milagres acontecem. Amém, amém, irmãos? Amém. Deus está treinando, preparando o seu povo para entender milagres. Se não for assim, pode ir embora. Não vai pelos caminhos naturais. Amém, irmãos? As veredas de Deus são veredas sobrenaturais. Quem crê, diga amém. Amém. Quem crê, diga aleluia. Por isso eu quero compartilhar com você esse texto. E nós fomos ao Piauí construir esta casa. E o dinheiro acabou no segundo dia. Aí começou os milagres. Só para vocês terem uma ideia. Eu consegui hospedar minha equipe no Hotel Rimo, o pastor Adaildo conhece, e a dona do hotel não nos cobrou nada. 10 dias, com toda a equipe hospedada no hotel. Absolutamente. No último dia ela fez um jantar para todo mundo de graça, regado a bacalhau, viu? Ó, tem foto de tudo isso, irmãos. Quando eu fui comprar madeira, eu falei, eu vou dar aqui um cartão ou um pré, né? Mas o senhor cobrou um preço, o dono lá da madeireira, porque lá está muito difícil isso, que eu falei, não tenho condição. E fui fazer uma visita para o Messias da Igreja Batista da região, que estava cuidando do Colégio Batista. Quando eu cheguei lá, olha só o que aconteceu. Orei por ele, abençoei. Na saída o Messias falou, o senhor está precisando de alguma coisa? Na hora que ele fez essa pergunta, quem foi que ligou para ele? O dono da madeireira. Exatamente na hora que ele foi se despedir de mim, ligou o dono da madeireira para ele, e o dono da madeireira, quando fala com ele, o Messias tinha acabado de perguntar, o senhor está precisando de alguma coisa? Aí eu disse, fala para o dono da madeireira fazer um desconto para nós. O Messias disse assim, olha, a madeira que o pastor Ari precisar, pode dar, é da minha conta, pode colocar na minha conta. Glória a Deus. E os tijolos? 4.000 tijolos. Eu fui com a minha esposa na empresa que fabrica tijolos, o senhor Natan. Eu disse, Natan, eu estou construindo uma casa para uma senhora. Eu não tenho dinheiro agora, precisava que você separasse. Aquela senhora do curral. Natan falou, aquele curral é meu. Eu estava aqui pensando o que fazer com aquela família. Eu vou dar os tijolos para o senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, gente? Amém. Essa mãe está meio fraca hoje aqui. Mas vai melhorar. Hã? Bom, vai melhorar. Depois dos tijolos, encostou os tijolos lá, e eu tinha levado um caminhãozinho nosso com alguns cimentos, só que eu precisei de 64 sacos de cimento, só levei 30. Durante a construção, quem é que apareceu lá para tirar uma foto comigo? O prefeito. Quando o prefeito chegou lá, o mestre de obra disse assim, olha, pastor, nós vamos precisar de 30 sacos de cimento. O prefeito ouviu, falou, eu mando daqui a pouco o cimento. Daqui a pouco eu mando o cimento. Amém, gente? Amém. Vocês querem mais?
precisava usar a cerâmica, eu trouxe de Brasília, mas precisava das argamassas e do rejunte. Eu visitei o Benedito, que é dono de um depósito de material de construção, e falei: Benedito, você vai ter que financiar no cartão para mim essa argamassa. Ele disse: não, eu vou dar para o senhor essa argamassa. Toda a argamassa que o senhor precisar, eu vou entregar para o senhor, vou dar para o senhor essa argamassa. E aí, além do cimento que o prefeito mandou, eu precisava de mais 10 sacos, não deu. E eu visitei um depósito de material chamado Canto Grande, que é distribuidora de cimento na região. O senhor havia se convertido e ele havia feito uma promessa para o Senhor, um voto ao Senhor, de os pastores chegassem ali primeiro, ele daria o material de construção. E quem foi o primeiro que chegou lá? Eu. Amém, glória a Deus. Fui eu. Mas aconteceu um milagre que para mim foi impactante. Quando eu comecei o meu projeto de missões, eu estava construindo, o Adailto se lembra de uma casa que eu comprei em Santa Maria, eu vendi minha casa, enchi um caminhão de comida e fiz a primeira viagem. É verdade, irmãos. Eu sou missionário. Não tenho nada, um sapato, 2 calças, mais nada. A mulher, os meninos já estão cuidando da vida deles, e viajo o Brasil. Agora, presta atenção. A minha esposa, que está hospedada lá na casa do pastor Adailto, ela estava lá nós gastamos 100 litros de água mineral por dia, viu, irmãos? É muito calor e a equipe toda bebendo água, e o Messias, que é distribuidor da água Gurgueia, doou toda a água para nós. Amém? Ele doou toda a água para nós também, além da madeira. Mas nós deixamos a equipe de construção trabalhando na casa e descemos até uns 500 metros para visitar uma família que o filho tinha quebrado o braço, o filho de 5 anos, estava sendo removido para Floriano, depois foi para Teresina. Essa família não tinha um centavo, tinha que ficar 2, 3 dias lá para hospedar, alimentação, e etc. Muito simples. A minha mulher tem um coração desse tamanho, o dinheiro que ela tinha no bolso entregou tudo. Falei: querida, como é que a gente... E agora? Quando eu estou conversando com ela, e aqui, meu Deus, e como é que nós vamos fazer? O dinheiro que ela tinha lá na bolsa entregou. De repente, a senhora que eu estou hospedado no hotel vem correndo com um carro me chamando. Corre aqui, por que, Rosinha, do Hotel Rimo? Ela disse: o senhor lembra o senhor que chorou por ele lá no hotel? Lembro, ontem à noite orei por ele, abençoei ele. Ele precisou viajar hoje e deixou uma oferta para o senhor, R$500. Amém, glória a Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Porque as veredas do milagre, elas foram construídas e separadas para nós. Você crê nisso? Podemos olhar para o texto agora, então? Em nome de Jesus, 1 Reis, capítulo 17, um texto que você conhece bastante. E foi exatamente o que eu disse para o Senhor: Senhor, esse texto eu já conheço. Eu tenho ele praticamente decorado. O Senhor falou: lê de novo. Mas eu já conheço o texto, lê outra vez. Eu precisei, irmãos, entrar no texto pela 4ª vez para entender o revelar de Deus nesse texto. Abra sua Bíblia aí, 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Irmãos, eu estou aqui falando sempre, pastor Adailto, para que a igreja não deixe de investir em missões, viu, irmãos? Eu estou subindo aqui o Piauí, eu estou visitando 90 cidades. 90 cidades. E a maioria delas não tem uma igreja ainda. Principalmente o Piauí, nós estamos com problemas graves ali de igrejas. E eu creio que nós estamos chegando num avivamento tremendo, sabe? Deus está nos mandando para ir para esses interiores. Então, invista em missões, invista em missionário, invista muito naqueles que vão. 1 Reis, capítulo 17, quem achou, diga amém. Eu quero que você dê uma olhada para mim, comigo, aqui no capítulo 17, 1 Reis, a partir do verso 12. 1 Reis 17, a partir do verso 12. Porém ela respondeu:
tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim, para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas. Diga aí para o seu irmão: não temas. Pode falar bem forte para ele dizer: não temas. Amém. E faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo, verso 13. Verso 13 que eu estou lendo agora. Fala pequeno e traz um aqui fora, depois fará para ti a mesma e para o teu filho. 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fará chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela, a sua casa, muitos dias. 16, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Diga graças a Deus. Aleluia. Agora diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Sabe, irmão, nós estamos vivendo aqui uma situação de seca absurda e terrível, numa época que não havia tratamento de água, não havia toda uma estrutura hidráulica como nós temos aqui hoje. O Senhor fala para Elias, chegará Acabe, muita idolatria, diz: olha, o rei Acabe, nos próximos 3 anos não haverá chuva aqui nessa região. Esse é o contexto inicial da situação. E aí, depois que ele fala com Acabe, que o profeta Elias fala com Acabe, Deus manda ele para ficar ali na beira do rio, um rio chamado Querite, né? Ele fica ali, e o texto sagrado diz que de manhã e de tarde corvos traziam pão, né, e carne para o homem de Deus, sustentado por passarinho. E à medida que o tempo ia passando, o rio ia se secando, até que secou, mas ele ficou ali, porque ele era direcionado pelas veredas dos milagres. Amém, irmãos? Pela palavra de Deus, e não pela circunstância. Amém? Aleluia. O milagre nasce aí, quando quem nos dirige é a palavra, e não a situação, a circunstância. Ok? Quando o ribeiro secou, veio a palavra do Senhor a Elias, porque ele era guiado pela palavra. Quem crê, diga amém. Amém? Amém? Então, o dia que você acordar e parece que aquele dia vai ser o dia mais difícil da semana, você diz assim: eu sou dirigido pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Você dá uma resposta à situação usando a palavra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta e vai até Serepta, que eu já preparei. Eu estou dizendo literalmente o que está no texto: já preparei alguém para cuidar de você. Aquela viúva não sabia que Deus sabia que ela estava sendo preparada. E nem sempre Deus prepara quem tem para nos ajudar, porque quem tem é Ele. Amém? Deus prepara quem se dispõe a ser instrumento. Entende, irmãos? Eu já caí do cavalo muitas vezes, que eu sempre achava que Deus ia levantar um empresário para ajudar ali, e de repente Deus prepara, levanta aquelas pessoas mais humildes, que faz almoço, que faz não sei o quê, que vende rifa, que vai aqui, que vai ali, levanta os recursos. Amém? Porque o operar é de Deus, e não dos homens. E aí, lá vai Elias, né, subindo. Deus podia ter falado para ele: olha, eu preparei o prefeito para cuidar de você, preparei a primeira dama para te alimentar, preparei o empresário da cidade. Mas não, Elias, quando chega na entrada da cidade de Serepta, você vai ver aí os versículos anteriores, ele vê simplesmente uma senhora, além de ser mulher, era muito pobre, e além de ser pobre, era viúva, e além de ser viúva, estava catando cavaco, gente. Quem tem comida, bastante comida em casa, não cata cavaco, cata lenha. Amém? Aí atrás?
Essa senhora, além de ser mulher, numa época de seca, sozinha, idosa, viúva, e catando cavaco. Quando você tem pouca comida, você cata uns cavaquinhos. E foi o que o profeta viu. Mas aí eu quero começar a mostrar para você algo muito importante, irmãos. Não viva de acordo com o que as pessoas estão dizendo. Viva de acordo com o que a palavra diz. Amém, irmão? As pessoas vão dizer para você: nós estamos vivendo a pior crise desses últimos anos no Brasil. Mas a palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece. Ah, não, as portas estão fechadas para trabalho. Gente, não, nem adianta. Aí você diz: mas a palavra diz que tudo que pedimos em oração, crendo, nós recebemos. Ah, não, mas os hospitais, está tudo um caos. Esse país está um caos. Mas a palavra diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A maior derrota do povo de Deus é que a gente olha demais para o que as pessoas dizem e de menos para o que a palavra diz. Sabe, aquele filho que vai perdendo a identidade porque não olha para o registro que o pai fez dele, e não sabemos mais quem somos e ficamos guiados por ventos de doutrinas. Olha para a palavra, foi o que Elias fez. Olha, irmãos, Elias chegou, Deus havia para ele: preparei alguém para te sustentar. Se Deus falou, está falado. Amém? Claro que era uma viúva pobre catando um cavaco, mas se Deus falou, está falado. Amém, irmão? Amém. Aí ele chegou lá e falou: senhora, por favor, me arruma um copo d'água aí. Olha o processo. E quando ele vai buscar água, ela diz: olha, também, porque ele começou a testar a mulher no princípio da obediência, do mais simples: água, deve ter água aí. Quando ela vai buscar água, ele diz assim: também prepara um prato de comida para mim. Quando o profeta falou isso, não desista quando a pessoa diz não. Amém, irmãos? Amém. Não desista. Quando ele diz: traz um prato de comida, ela falou assim: olha, tão certo como vive o teu Deus, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui o último prato de comida. Irmãos, pense bem, é estranho pedir comida para quem tem o último prato? Parece uma exploração, é algo absurdo para quem olha para estas coisas com a racionalidade humana. Porque se você for olhar na Bíblia, Deus transformou mananciais a partir daqueles que tinham pouco. Lembra dos 5 pães e 2 peixes? E aí vai, muitos exemplos. Aí, a senhora idosa, viúva, muito pobre, diz: olha, está vendo aqui, eu tenho o último prato. Eu vou cozinhar, para mim e para meu filho, comeremos e morreremos. Eu chamo esse prato, esse último prato, como o prato da morte. Quando ela iria comer aquela última comida, a última porção, o último prato, e ali comeria também a última esperança. Eu não sei se na tua vida você já teve uma experiência de último prato, hein? Aí você: caramba, isso aqui é o último dinheiro que eu tenho, vou comprar um pouco de arroz, feijão, depois. Ou às vezes o seu casamento já está no último prato, ou a vida financeira está no último prato, sua vida emocional, como aquela viúva. Mas o sobrenatural é que Elias não deu importância à palavra que aquela senhora estava falando, porque ele estava crendo na palavra maior que Deus já havia dado para ele. Amém? Se Deus falou que aquela senhora iria sustentá-lo, está falado. Amém, gente? Eu sei que quantas vezes nós chegamos, não é?
e alguém diz assim, não dá para construir esta casa, nós não conseguimos levantar, não tem jeito. Me lembro que uma vez nós entramos no ônibus para vir para o Piauí, e a minha esposa, ela falou, só temos o combustível para ir. Eu falei, então nós vamos. Para voltar, o Senhor o mandou, Ele vai prover. E aí, o profeta Elias rebate a palavra daquela senhora com a palavra de Deus. Separa primeiro a minha parte, porque assim diz o Senhor, a tua panela não vai mais ficar vazia, e a tua botija vai transbordar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estava conversando com o pastor Adailton. Não é fácil entregar o último prato para o Senhor, mas esse é o segredo. No pé daquela montanha, aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes já estava com fome, e talvez alguém da família dele estava lá para comer também, quando foi requisitado o último prato dele. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, aquela mulher, ela estava em absoluta depressão, porque é muito difícil você sair de manhã para trabalhar e não ter o dinheiro para colocar o combustível no carro ou pagar a sua passagem de ônibus. Porque nós vivemos num sistema capitalista tão forte que você vale o que você tem. É verdade, irmãos. Quando nós não temos um pouco de dinheiro no bolso ou alguma coisa, a gente parece que entramos numa depressão. E às vezes, preste atenção no que eu vou dizer, é preciso tirar o nosso chão, irmãos. Deus precisa tirar de nós o nosso chão para colocar o dele. Amém? Eu sei que nessa noite Deus está pedindo para você o seu último prato. E por que Ele está pedindo o último prato? A última parte da sua esperança, o último prato de áreas na sua vida. Porque de repente nós estamos retendo aquilo que Deus quer multiplicar. Entende, irmãos? Às vezes nós estamos segurando porque temos uma racionalidade humana. E nós precisamos entender que a matemática de Deus é diferente da matemática humana. Amém? Ele pegou 5 pães, 2 peixes, alimentou uma multidão que só homens eram 5.000, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Tem lógica? Não tem lógica, tem milagre. Amém? Quando o Senhor chama o profeta para ser sustentado por aquela viúva, porque Deus, Ele queria fazer um milagre entre os dois. Amém? Da viúva, Ele queria extrair a fé, e do profeta, a obediência. E a fé e a obediência gera o milagre da multiplicação. Quem crê, diga amém. Amém. Aleluia. Então, olha o que ele diz, olha. Ela diz, eu tenho o último prato, nós vamos comer e vamos morrer. Ele diz, então prepara a metade primeiro, traz para mim. E ela teve coragem de fazer isso. Mesmo diante de uma situação de morte, de um risco de morrer, seria o último prato, ela pega a primeira porção, a primeira parte do último prato. Ela pega a primeira parte do último prato e coloca na mão de Deus. Aleluia. Você está entendendo o processo? E o profeta diz, porque assim diz o Senhor, a tua panela vai transbordar. Amém? Porque assim diz o Senhor teu Deus, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará. E aí, eu quero que você entenda o princípio. E qual é o princípio? O princípio é que quando você pega a melhor parte do seu último prato
e coloca nas mãos de Deus, Deus transforma o seu último prato em primeiro. Você entendeu? O que para aquela viúva era o último prato, ela ia comer, ia morrer. Quando ela pega a primeira porção do último prato e oferta na mão do profeta, entrega na mão de Deus, Deus transforma aquele último prato, o prato da morte, no primeiro prato, o prato da esperança. Quem crê, diga glória a Deus. Posso ouvir um aleluia? Você entendeu? Você entendeu que quando aquela senhora, por um ato de fé, talvez até uma fé desesperada, entrega na mão do profeta a primeira porção do último prato, aquele último prato se transforma em primeiro, o primeiro de muitos outros. O primeiro que alimentou ela, está no texto, alimentou o profeta, está no texto, alimentou seu filho, está no texto, e alimentou os parentes e os vizinhos por muitos dias. E houve abundância. E quando você chega aqui no final do texto, desse texto sagrado, está escrito assim no verso 16: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Amém? Aleluia! Até aquele dia, aquela mulher vivia na angústia, no desespero do último prato. Todo dia ela olhava para a despensa dela. Todo dia ela saía nas ruas tentando trabalho na sua roça, fazendo alguma coisa e não conseguia. Ela viveu na angústia do último prato até que ela aproveitou a oportunidade e entregou o último prato nas mãos do Senhor. E Deus transformou o último prato no primeiro. E ela pôde comer, se fartar, abençoar sua casa e abençoar toda a vizinhança, e certamente todo o vilarejo foi abençoado, porque na casa daquela mulher agora existia o primeiro prato, o prato do milagre, o prato que não acaba. Amém, gente? O prato que transborda, panela que transborda de comida, amém? A botija que transborda de azeite. O primeiro prato é o prato do milagre, o último é o prato do desespero, o prato da morte, mas o primeiro é o prato do milagre, é o prato administrado pelo céu. Amém, irmãos? É um prato cuidado por Deus, porque ele foi gerado numa fé sobrenatural de um Deus que, mesmo quando nos prova, Ele provê. Junto com a provação, vem a provisão. Quem crê, diga amém. Amém. Quem crê, diga aleluia. Aleluia. Nessa noite, talvez existe na tua vida o espírito do último prato. O desespero do último prato. Eu não vou ter dinheiro para pagar a faculdade. Eu tenho, um dia que eu ministrei essa mensagem lá no Piauí, alguém falou, eu entrei exatamente hoje aqui na igreja pensando como é que eu ia pagar o curso técnico que eu estou fazendo, pagar o aluguel da minha casa e ainda comprar alimento, essas coisas. Eu fiz as contas umas 10 vezes lá em casa e não estava fechando. Porque, aí eu falei, porque você ainda está usando a mentalidade do prato velho, do último prato, sabe? Retendo, fazendo uma economia absurda, racionalizando tudo, sem entender que se aquele último prato for colocado na mão de Deus, Deus pode transformar em abundância. Quem crê, diga amém. Amém. Sabe, irmãos, você quer entregar o último prato para o Senhor hoje? Amém? Sabe, esse pensamento que você não vai dar conta, que você não vai conseguir, que o custo de vida está alto, que a crise é grande, e talvez o teu último prato está escondido lá num cantinho, sabe? Como uma poupança maldita, que não vai sobrar. Mas se você pegar ele lá, como aquela viúva, e dizer, Deus, está aqui. Esse último prato é teu. Transforma no primeiro.
Amém? E todo dia de manhã você vai experimentar o milagre do prato novo, a provisão chegando. Amém? A botija transbordando, a panela transbordando. Significa, irmãos, uma unção de provisão permanente. Aleluia! E eu fico observando aquela mulher que no dia anterior, há momentos atrás, ela estava pensando comer com seu filho e morrer. E agora o que ela está fazendo? Distribuindo para a vizinhança. Pegue mais um pouco, leva mais um pouco de farinha, leva mais um pouco de azeite. Olha, aquela vizinha ali da esquina, chama ela para vir buscar comida também. E de repente, ela se tornou na maior provedora da região. É isso que Deus quer fazer com você. Se você reter o último prato, você vai morrer. Mas se você entregar, Deus vai transformar esse último prato no primeiro. Você crê? Tem fé para isso? Não retenha, entrega. Ah, mas que isso? Experiência minha, gente. O Senhor tem me ensinado a fazer exatamente isso. Entrega. Pastor Adailton, dessa vez eu levei acho que só 300 brinquedos. E aí o meu coordenador lá do Piauí, ele estava dizendo assim, não, nós vamos deixar um pouquinho para entregar para o pessoal. E tinha muita gente para receber os brinquedos. E aí eu falei, nós vamos repartir tudo. Amém, irmãos? Não retenha o prato. Aleluia. Não retenha. E aí quando um dos patrocinadores meu ligou, ele disse, olha, eu queria ir para a inauguração da casa, posso ir? Claro que pode ir. Agendei hospedagem no hotel para ele e tudo. Ele chegou sábado cedo e saiu na madrugada. Era um dia rápido ali para assistir. Aí ele chegou com 400 brinquedos. Ele falou, eu comprei os brinquedos aqui para você distribuir. Quantos tem aí? Uns 400 brinquedos. Houve uma vez que o nosso alimento acabou, um vilarejozinho, acabou, gente. Eu marquei para entregar 200 cestas, vieram 400. Hoje eu não entrego mais assim, eu levo nas casas. E tinha mais umas 60 famílias para receber os alimentos, e eu não tinha mais alimento. Das duas, uma. Ou deixar eles apedrejarem a gente, pessoal com fome não é fácil, ou sair pelos fundos e correr, como eu já fiz. Aí eu entrei no banheiro e falei, meu Deus, o que eu faço? Parece que o céu fica em silêncio, parece que ninguém se lembra de você agora, nessas horas, né? E quando eu estava me preparando para o pessoal entra no carro, para a gente ir embora, mas depois voltar naquele vilarejo, o pastor que fugiu, gente, quando eu estava, meu Senhor me deu uma luz, eu preciso do Senhor, chegou aquele menino lá de Goiânia, que é o diretor dos Jipeiros de Cristo, que ele sai com os jipes, chegou na hora, ele estava passando pela cidadezinha. Ele falou, oh, pastor Ari, você está por aqui, está precisando de alguma coisa? Eu falei, 60 cestas. Ele deixou umas 70, grande amigo, Sérgio, dos Jipeiros de Cristo. E eu pude atender todo mundo, porque se você entregar o último prato para o Senhor, Ele vai transformar esse último prato no primeiro. Não vai deixar você na mão. E você vai ajudar as pessoas. Você vai socorrer as pessoas. O evangelho passa a ter sentido do que esse evangelho com água, com açúcar, descomprometido. Esse evangelho apenas de boca, apenas de intenções. Não é? Quando as pessoas chegam, pastor Adailton, bate nas minhas costas, dizendo assim, ó, você é um homem de Deus, ajuda muita gente. Eu pergunto, você vai colaborar com quanto? Elogio não enche barriga. Elogio é só para massagear o ego do pregador, né, gente? Aliás, não serve para nada. Elias não precisou elogiar aquela senhora. Diz, olha, entrega a primeira porção para Deus, e Ele vai transformar esse último prato no primeiro. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Não importa a tua condição econômica. O segredo está para quem você está entregando o seu prato, para quem você está entregando o pouco que você tem, está nas mãos de quem? A questão não é o quanto você tem, é para
quem você entrega o quanto você tem? Essa é a questão, amém? Talvez aquela viúva de Sarepta se transformou numa mulher muito mais rica do que aquele rico que não quis entregar nada para Jesus e foi viver como escravo dos seus bens. Nessa noite, você quer entregar o último prato? Quer descansar teu coração? Senhor, é teu, amém? Não se preocupe, não fique racionalizando, não fique na madrugada fazendo contas para tentar entender o que você vai pagar ou não. Conosco é diferente, as veredas da provisão estão abertas para o povo de Deus, amém? Você pode dormir tranquilo, que o Senhor vai prover aos seus amados, aos seus amados Ele dá, enquanto trabalham? Enquanto fica de madrugada pensando como fazer? Não? Como é que é? Enquanto dorme, Ele vai transformando os últimos pratos em primeiro. Fique de pé onde você está, que eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. E quero dizer para os irmãos, não tenha medo de entregar o seu último prato. Pode colocar na mão de Deus. Você está numa fase terminal em alguma área na sua vida, é o último prato, pode ser o casamento, as finanças, saúde, não importa, irmãos. Aleluia, não importa. Irmãos, há uma senhora que estava com câncer terminal no HC Camargo, lá em São Paulo. E eu mandei essa mensagem para ela, eu digo, olha, você está vivendo o último prato da sua vida de saúde. E você vai entregar nessa noite para o Senhor, e Deus vai transformar esse último prato no primeiro. E ela fez assim, e essa semana recebi informação que a irmã Zilda, que estava há 2 anos no hospital HC Camargo, está voltando para Rondônia, para sua casa. Porque Deus deu um novo prato. O prato da fartura, da provisão, da abundância. Mas ela teve coragem de entregar o último. Você tem coragem de entregar o último prato? Sabe, enquanto eu estiver orando, Deus vai falar com você. Quando eu preguei essa mensagem em Brasília, Deus mandou entregar todos os paletós que eu tinha, e as roupas também, viu, irmãos? E eu dou graças a Deus por essa experiência extraordinária. Aleluia! Às vezes Deus, seu último prato pode ser seu carro. É verdade, irmãos. O Senhor manda entregar. E você entrega, e a abundância é gerada na sua casa. Talvez o último prato seja a sua própria casa. O Senhor mandou entregar a minha. Talvez o último prato seja algo que você está segurando ali para até a hora da morte. E o Senhor fala, entrega meu filho, entrega minha filha, e eu vou transformar esse último prato em primeiro. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Diga, Deus, fala que o teu servo ouve. Deus, eu quero entender, eu quero abraçar. Interioriza, coloca na minha alma a visão de 1 Reis 17. Às vezes eu sou como aquela viúva de Sarepta, Senhor. Eu estou agarrado ao último prato, segurando as coisas desse mundo como se fossem eternas. E me desespero quando vejo acabando. Quando vejo os meus negócios, a minha vida financeira, parece que estou chegando a um esgotamento. Parece que chego ao último prato, mas Senhor, essa noite eu estou entregando nas tuas mãos. Como a viúva de Sarepta, eu estou entregando nas tuas mãos. Entrega agora pela fé, entrega mesmo, coloque nas mãos de Deus mesmo. Deus vai falar com você. Olha, tem coisas que você precisa entregar para missões, tem coisas que você precisa ofertar para a obra de Deus, tem coisas que você precisa trazer para a casa de Deus, ajudar a obra.
você precisa colocar esse último prato na mão dos profetas, e o Senhor vai transformar o seu último prato em primeiro. Aleluia! O primeiro prato da fartura, o prato da abundância, o prato da provisão. E haverá descanso, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme, porque o Senhor é Deus provedor, misericordioso. Aleluia! Não tenha medo, não se preocupe, porque quem controla a sua vida é o céu, é o trono, é o reino. A administração não vem da terra, a administração vem do céu, porque tudo que você tem, inclusive o último prato, está nas mãos do Senhor. Repita comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu creio nesta palavra profética. Senhor Jesus, eu entrego os últimos pratos que ainda estão na minha vida, eu coloco nas tuas mãos. Deus, eu entrego para o Senhor, eu estou colocando diante do teu altar, entregando mesmo, e eu creio que nessa noite, diga comigo: Senhor Jesus, eu creio que nessa noite o Senhor está transformando o meu último prato em primeiro de muitos que virão, transformando a escassez em abundância, transformando a rocha seca em rocha por onde saem as fontes das águas. Deus abençoa teus filhos, Senhor. Deus, obrigado por esta palavra. E eu creio que há um impacto no coração da tua igreja hoje. Eu creio que os teus filhos sairão daqui entendendo que o último prato, as dificuldades as necessidades, nas tuas mãos, o Senhor está gerando uma abundância apesar da seca, uma abundância apesar da crise, uma abundância permanente. Quem crê, diga amém, amém, e dê palmas para Jesus, irmãos. Aleluia! Pode sentar. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade.